Bem-vindos de volta ao Timorcast, o podcast do Diligente. A nossa convidada de hoje é Maria Ângela Calascarão, jornalista, escritora, professora universitária e antiga ministra da Justiça de Timor-Leste no 7º governo constitucional entre 2017 e 2018. É doutoranda em Ciências Jurídico-Políticas na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Nacional Timor-Leste, em cooperação com a Fundação das Universidades Portuguesas. Também é embaixadora de Timor-Leste no Brasil. Eu sou Nívia Cristóvão, está comigo a doutora Ângela Calascarão. Bem-vinda, doutora, e obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, boa tarde, Nívia, como está? Tudo bem? Está tudo bem, ótimo, obrigada. Bem, tendo trabalho como jornalista, tanto em Portugal como em Timor-Leste, como avalia o panorama de comunicação social timorense? Bom, primeiro eu devo dizer que eu, mais do que jornalista, eu sou documentalista. Eu faço pesquisa de informação para que os jornalistas possam escrever notícias com fundamento. Ou seja, os jornalistas não podem escrever sem saberem aquilo que está, a história que está para trás. Tem que ter sempre um feedback das coisas que passaram e tem que saber bem aquilo sobre o que vão escrever. Esse é o trabalho do documentalista. Por exemplo, se nós escrevermos agora sobre o Sr. Primeiro-Ministro Xanana Gusmão, eu tenho que saber tudo sobre a vida dele para trás e quem sabe isso é o documentalista, não tem que ser o jornalista. O documentalista tem que saber. Como jornalista, eu fui realmente aqui em Timor, foi onde eu fui mais chamada, vá lá, para ser jornalista. Eu posso dizer que a comunicação social em Timor-Leste é muito livre. É muito livre. Eu não acho que haja aqui censura à comunicação social. Portanto, eu penso que o sistema não é mau. Penso que o que acontece muitas vezes, por exemplo, quando se escreve em tétum, é que cada um escreve o tétum que quer. Outras vezes nós nem percebemos bem, precisamente porque escrevem o teto que querem, nós não compreendemos bem aquilo que o jornalista quer dizer. Outras vezes não compreende, se vão entrevistar alguém, não compreende o que o entrevistado está a dizer e depois interpreta mal e isso pode trazer problemas. Mas eu não acho que a comunicação social em Timor seja má. Bem, entre 180 países, Timor-Leste ocupa este ano o 10º lugar no ranking mundial da liberdade de imprensa da organização Repórteres Sem Fronteiras. Pensa que esta posição reflete a verdadeira situação do país? Acho que sim. Acho que às vezes até a Nívia é jornalista e sabe, o Diligente é um bom jornal, deixamos já cumprimentar porque o Diligente é um bom jornal, mas às vezes os jornalistas confundem um bocadinho liberdade de imprensa com livre-arbítrio de fazer aquilo que muito bem entendem. E não é assim. Portanto, a liberdade de imprensa também exige responsabilidade. Se eu quero falar sobre um assunto, sobre uma determinada pessoa, eu tenho que saber bem aquilo que eu vou dizer e tenho que ouvir os prós e os contras da notícia que eu vou fazer. Mas, em todo o caso, acho que é um lugar que nos deve orgulhar. Acho que é um lugar, é algo que corresponde à realidade. A comunicação social timorense é livre, felizmente para nós, se bem que tenha que haver o cuidado de haver alguma responsabilidade em algumas das notícias que às vezes se escreve e que não tem a ver, acho que não tem a ver tem um bocadinho a ver com a preparação do jornalista, mas não tem a ver com a má vontade do jornalista em estar a falar mal de A, B ou C ou de criticar determinados assuntos. Ok, em 2017 foi ministra da Justiça. Quais foram os principais desafios que enfrentou na altura? Olha, Nívia, eu fui ministra da Justiça, mas fui só 9 meses ministra da Justiça, porque entretanto o Parlamento foi dissolvido, lembra-se, a Assembleia foi dissolvida e o governo caiu. Mas o que eu posso dizer é que enquanto ministra da Justiça
Talvez um dos principais problemas com os quais eu tenha deparado tenha sido o acesso à justiça, porque não é fácil a justiça chegar aos municípios. Está muito centralizada às vezes em Dili, a questão dos tribunais, talvez o problema das terras, que ainda hoje se vê que não está resolvido, porque apesar de haver uma lei das terras, nem sempre se obedece ao que está escrito na lei das terras. Por outro lado, também nem sempre a interpretação obedece àquilo que juridicamente deve ser. Portanto, esses foram os principais problemas. Não posso estar a dizer mal dos tribunais, porque eu acho que os tribunais fizeram aquilo e continuam a fazer aquilo que devem fazer. É evidente que nós também somos um país ainda em construção e nós temos que aprender muito. Se os grandes países, os mais antigos, cometem asneiras relativamente à justiça e à aplicação das penas, não estou a dizer que nós devemos desculpar-nos, não é isso, mas devemos entender que a aprendizagem, infelizmente, porque o ser humano erra, leva às vezes a alguns erros. Se tivesse esse cargo agora, que medidas tomariam? Pois, eu não posso dizer porque eu não estou, para além do mais, é uma boa pergunta, mas eu estou a fazer o doutoramento em Lisboa e não estou, apesar de ler as notícias sobre o que se passa em Timor, eu não estou bem a par daquilo que se passa em Timor. De qualquer das formas, um dos problemas que ainda prevalece, infelizmente, é o problema das terras, não é? Talvez por falta de espaço na cidade de Dili, mais do que nos outros pontos do país, as pessoas ocupam as terras ilegalmente e acham-se donas dessas terras. E depois, muitas vezes, a direção das terras e propriedades não consegue resolver todos os problemas que existem. Esse é um problema sério que tem que ser resolvido a contento de todos, a contento seja do Estado, seja do particular, porque o particular também não pode ser castigado, também não pode ser perseguido por querer uma terra, mas por outro lado, o verdadeiro dono da terra também não pode ser castigado porque tem essa terra, está a compreender? Portanto, e o próprio Estado, que é pessoa de bem, nós temos que dizer que o Estado é pessoa de bem, o Estado não pode estar aqui para nos prejudicar, está aqui para olhar por todos nós, para além do mais do Estado somos todos nós. O Estado tem de preservar os direitos dos particulares e também do próprio Estado, mas tem de preservar. E, obviamente, criar condições, não é? Exatamente. E essas condições criam-se através da legislação, que já existe, e através da aplicação correta da lei. Sim. Antes de criar medidas para... Sem dúvida. Eu não sei, já existe no meu governo, nós propusemos uma comissão de terras, que entretanto não foi aprovada. O Sr. Presidente da República, Luolo, não aprovou a comissão de terras. Penso que agora já existe, mas eu não sei quais são as medidas que essa comissão de terras está a tomar, se tem sido ou não muito questionada, se tem sido ou não muito procurada, não faço ideia, mas de qualquer das maneiras tem um papel importante nessa questão das terras. E quais são as suas expectativas enquanto futura embaixadora de Timor-Leste no Brasil? Olha, eu estou muito animada por ir para o Brasil, muito embora eu só tenha estado no Rio de Janeiro, num seminário da Escola Superior de Magistratura do Rio de Janeiro. Portanto, o Rio de Janeiro acho que não tem nada a ver com Brasília é mais calmo. Penso que nós temos algo que facilita a nossa vida, porque nós ambos os países falam português, somos ambos países, pertencemos à comunidade dos países de língua portuguesa. O presidente Lula é um presidente que acarinha as relações e o presidente Ramos Horta também, entre Portugal e Timor-Leste. Portanto, quero crer que vai ser frutuoso. Acho que vou apostar muito na questão do ensino da língua, do que nós estivemos a falar há bocadinho. Nós precisamos de falar português para nos firmarmos no mundo. Somos um país muito pequeno, temos que manter a nossa identidade. Devemos lembrar-nos que a língua portuguesa é um dos pilares fortes da nossa identidade, à parte da religião católica. Foi assim que nós vencemos, foi o que nos ajudou também a manter a nossa posição durante a guerra pela independência, durante a resistência só falava em português. Portanto, eu estou muito animada com a ida para o Brasil, gostaria muito de apostar nas bolsas de estudo, gostaria muito de apostar não só no incremento
na área do ensino e da educação, mas também na área cultural, na área da agricultura, mas enfim, tudo isso eu tenho que chegar ao Brasil para poder ver e também saber, junto do governo do seu primeiro-ministro, Xanana Gusmão, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, de saber quais são as linhas pelas quais eu me devo orientar. Sim, e este ano se calhar vão mais estudantes para o Brasil. Sim, para o Brasil. Se calhar, salvo erro, 100 e tal estudantes. O que é muito bom, não é? O que é muito bom, pois. Bem, um estudo recente de Maria Agnes Berre, do Jurídico Social Consultoria JUS, intitulado Lei e Prática na Justiça Formal em Casos de Violência Sexual. Análise da perspectiva da estrutura patriarcal e normas sociais discriminatórias e que refletem a forma como a justiça timorense lida com os casos de violência sexual. Revela que em Timor-Leste as atitudes patriarcais refletem-se na justiça. Por exemplo, em casos de violência sexual, alguns juízes culpabilizam a vítima ao invés do agressor. Enquanto jurista, o que pensa sobre esta situação? Eu queria só pôr uma questão. A Nívia está a falar do direito formal e do direito informal, portanto, do direito costumeiro, portanto, os hábitos que existem. Sim, os hábitos que refletem na justiça de Timor-Leste. E, no fundo, a luta que existe quase entre a aplicação do direito formal e a aplicação informal. Exato, direito informal. Sim. É assim, eu prezo muito o costume em Timor-Leste e o direito costumeiro. Mas esta questão da violência sexual e da violência doméstica e da violência, muito particularmente contra os seres as pessoas mais fracas, frágeis, que são as mulheres e as crianças, não tem a ver com a cultura timorense, não tem nada a ver com o costume timorense, tem a ver com a má educação das pessoas. E eu digo isto porque até nem fica bem, enquanto timorense, estar a dizer que tem a ver com a cultura timorense. Nós não somos selvagens, não é? Nós somos pessoas civilizadas, somos pessoas que já atingimos um certo grau de desenvolvimento, portanto não podemos entender que apenas porque o sistema é patriarcal, que seja normal bater-se numa mulher, violar-se uma mulher e depois dizer-se que a culpa ainda por cima é dela, não é? Portanto é completamente errado. Eu tenho a impressão que esse é um dos pontos em que hoje não disse, porque não entrei nos aspectos mais, tem a ver mais com os tribunais naturalmente do que com o papel do Ministério da Justiça, mas que tem a ver com a aplicação da lei. Em todo o caso, eu volto outra vez a frisar, eu disse isso muitas vezes quando era ministra, quando me perguntavam, punham algumas questões, quando eu ia a seminários, mesmo como mulher, isto é uma questão de falta de educação nossa, timorense. E nós não somos selvagens. Não se pode dizer que seja uma questão cultural. Não é cultural. A minha mãe é timorense, mas a minha mãe nunca aceitou levar pancada. Meu pai não era de cá, mas também nunca se atreveu a bater na minha mãe. Portanto, se a minha mãe, que era de Timor, era de Vanilal, não aceitou, e isso já foi há 80 anos, mais de 80 anos, quase 100 anos, que os meus irmãos mais velhos já tinham quase 100 anos, como é que hoje, que nós estamos já no 3º milénio, ainda achamos normal que se bata numa mulher ou numa criança, ou que se viola uma mulher, ou que o incesto seja normal? Não é. Isto realmente é questão de falta de educação e de falta de respeito pelo próximo. E acha que a educação é uma forma de... Sem dúvida, mas começa logo de pequenina na escola, não é? Desde que essa pessoa na escola diga que... Mas para isso também os pais têm que estar, não podem apanhar, não é? Se a mãe apanhar tareia do pai, a mãe, e se achar que é normal, não vai dizer aos miúdos mais pequeninos, olhem que isto não é normal, olhem que isto é uma normalidade, isto é contra... não é? Não faz nenhum sentido. Portanto, começa logo na escola primária, desde pequenino, a pensar-se que... Eu gosto muito de uma frase que diz que numa mulher, quando eu dava aulas na universidade, na faculdade, eu dizia muito isso, que é, numa mulher não se bate nem sequer com uma flor. Uma mulher não se bate, numa mulher, não se bate nem sequer com uma flor. Porque uma flor não magoa, não é? Ora, se uma flor não magoa, muito menos ainda dar uma bofetada numa mulher, ou violar sexualmente uma mulher, ou utilizando a força. Porque todos nós sabemos, nós somos seres iguais. Sim. O ser humano é igual, mas o homem tem mais força física do que nós. Isso não faz de nós seres menores. Isso faz de nós sermos diferentes, devido à questão do género. Mas nós somos iguais, não é? Sim.
Sim. Nós somos iguais. Acho que o homem não tem que bater na mulher, também a mulher não tem que bater no homem, ok, certo. Agora, infelizmente em Timor, como é uma sociedade patriarcal, acha-se normal. Não é normal, é falta de educação. E muitas das vezes as mulheres também permitem. Permitem porque têm medo, porque ainda vivemos num ambiente patriarcal, em que o homem tem mais força do que a mulher. E foram educadas assim? Foram educadas assim, porque é normal, porque a mulher de bate em uma lara, rende uma, não é? A mulher deve ficar na cozinha, não é bem assim. A mulher tem tanta capacidade intelectual como o homem, tem tanta hipótese, e graças a Deus em Timor essa questão das cotas não se põe, mas noutros países põe-se, que é o da mulher viver, trabalhar fora de casa, portanto ter a sua independência. Nós temos a nossa independência económica, a maior parte de nós, mas a verdade é que não conseguimos vencer esta batalha da violência sexual e da violência doméstica, portanto, e nós temos que vencer isto sem medos, sem medos. Você acredita no futuro de Timor-Leste? Eu certamente que acredito, naturalmente que sim. Eu, primeiro, sou uma pessoa otimista, eu não sou uma pessoa pessimista. Eu penso que se os mais velhos, se estes que fizeram a independência em 75, numa altura mais difícil, acreditarem, e nessa altura não havia as facilidades económicas e os recursos humanos que existem hoje, como é que eu poderia não acreditar no povo timorense e pensar que o povo timorense vai conseguir manter essa independência para o futuro? É evidente que nós não podemos, temos que pensar no futuro timorense, na sustentabilidade económica que vem nesse futuro, pensar nas crianças e pensar que o dia não acaba amanhã, não temos que gastar o dinheiro todo de uma só vez, mas acredito sim. Quais são assim as áreas mais urgentes para investir? Olha, a saúde primeiro. A saúde, a educação, a justiça e depois, naturalmente, porque o petróleo não é eterno, um dia o petróleo acaba-se, apostar na agricultura, no turismo, são áreas que são necessárias, mas antes de tudo a saúde, porque também não faz sentido que os timorenses morram porque não existem bons hospitais em Timor-Leste, tem que haver bons hospitais. Sim, infelizmente ainda há mortes desnecessárias. Exatamente. Por causa das infraestruturas. Porque, assim, mesmo em Dili já é mau, quanto mais nos distritos, não é? Portanto, é evidente que eu também sei que as prioridades são muitas. Nós, em 2000, isto era um país completamente destruído. Não é fácil reconstruir um país do zero, é muito complicado, mas a saúde era um dos bens em que eu apostava, e na educação também, e na justiça. Que bom. Sendo Timor-Leste um país laico, por que ainda não existe lei que regula o casamento civil? Bom, isso depende do Parlamento, depende não sei se os juristas timorenses estarão para aí virados, não sei se os senhores deputados do Parlamento Nacional terão pensado nisso, mas a verdade é que faz todo sentido que ela exista. Eu acho que é a altura de existir, não tem bem a ver com a questão do sermos laicos ou não, da laicidade do Estado, tem a ver com a escolha dos timorenses de escolherem, de quererem ser casados ou não pela Igreja, não é? É um direito que lhes assiste e é tempo de haver essa lei. Não, acho que é uma lei pacífica, não creio que haja problemas por se pensar em fazer essa lei sobre o casamento, sobre a legislação relativamente ao casamento pelo registro civil. Bem, eu acho que é só. Muito obrigada, doutora Ângela, por esta conversa. Obrigada também a todos que nos continuam a ouvir. Encontramos-nos no próximo Timorcast, o podcast do Diligente.